Olá, como vamos? Tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos entrar em Gênesis capítulo 41. E a palavra de hoje é José, governador do Egito. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse a seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? Olha a pergunta que Faraó falou. Acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? Ela falou para o pessoal: acharemos alguém igual a este homem que revelou o sonho? Alguém que está com o Espírito Santo? O Espírito de Deus está nele. Então será que nós iremos achar alguém igual a ele? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com tua palavra, todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: vê, coloque-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José. E o vestiu com vestes de linho fino. E colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. E o fez subir na segunda carruagem que ele... Na segunda carruagem que ele tinha. E clamavam adiante dele: ajoelhai, e ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher a Asenate, a filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. E José estava com 30 anos de idade quando estava diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu aos montões. E ele ajuntou todo o alimento dos 7 anos. Não está dizendo que a terra nos 7 anos foi normal. Está falando aqui que os 7 anos de fartura. E além da fartura, a terra ainda produziu montões. E ele juntou todo o alimento dos 7 anos que havia na terra do Egito e armazenou o alimento nas cidades, o alimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Ele armazenou na mesma forma. E José ajuntou trigo como a areia do mar, muitíssimo, até ele perder a conta, pois era sem número. E a José nasceram 2 filhos, antes de virem os anos da fome, que Asenate, a filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu. E José chamou o nome do primeiro Manassés, pois Deus, disse ele, me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa de meu pai,
e o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram. E os 7 anos de escassez começaram, de acordo com o que José havia dito. E a escassez estava em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele lhes disser, fazei. E a fome estava sobre toda a face da terra. E José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios. E a fome aumentou muito na terra do Egito. E todas as regiões vinham ao Egito a José para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de José, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aleluia! Então Deus, meu Deus, nosso Deus eterno, imortal, mas que vivo e real. Aleluia! A Ele seja dada toda a glória e louvor. Aleluia! Somente a Ele devemos adorar. Somente a Ele devemos adorar. Aleluia! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Curtam, comentem e compartilhem e se inscrevam para esta mensagem chegar a todos os corações. Amém.